visto seu testemunho fragmentado. Como mestre, todavia, a regra aula é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não como virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando seus olhos da humanidade inteira. Nosso amigo Emmanuel. Ô, Renato, pelo que a gente observa aí, é uma precisão cirúrgica as informações dos irmãos espirituais. Ora, quando Deus quer mandar uma informação que é orientar os seus filhos, ele distribui essa orientação nos mais variados recantos do planeta. E aí está essa assertiva, não façais os outros que não queira que os outros vos façam, nas mais variadas línguas, mas o conteúdo é o mesmo, nos povos mais distanciados e nos tempos mais variados. É de uma beleza maravilha. Pois não, dona menina, a senhora pode fazer a prece em nome de Jesus. Cumprimentar a nossa irmã Glaci e quem mais chegou aí que a gente não vê? Que Deus abençoe você. Muita paz. Bom dia a todos. Bom dia. E a Glaci. Então, desta forma, com esta sublime mensagem do Cristo, que possamos adornar o nosso coração e a nossa mente, agradecendo ao Pai, ao Mestre, aos benfeitores espirituais, a singela oportunidade de estarmos aqui neste banquete de luz e de conhecimento, aprendendo para que possamos trabalhar, nos amando, nos amparando, segundo os preceitos de Jesus. E assim, amado Mestre Jesus, nós queremos te agradecer e te pedir, seja conosco nesta manhã, para que possamos absorvermos as mensagens, os ensinamentos, e que assim possamos nos situarmos melhor enquanto no plano. Agradecemos a oportunidade de estarmos com almas a nós muito caras e singelas nesse recomeço, nessa jornada ao qual nós fomos chamados a servir, a trabalhar. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Passo a palavra ao nosso irmão Amadeu, para que possa dar seguimento à reunião de estudo. Que assim seja. Maravilha, sem comentário. Zé Luiz, bom dia, meu querido irmão. Paz com Jesus. Quando você puder, por gentileza, coloca a nossa irmã Rioneide, que não é Rio, é Maria Medeiros. Coloca ela. Ela vai fazer contato com você. Vou passar seu contato para ela e aí ela passa contato para você colocar ela no grupo, tá ok? Então, agora nós vamos. Nosso irmão. Bom dia. Omar. Bom dia, meu querido. Paz com Jesus. Aí, nosso irmão Omar vai debulhar agora o Evangelho, em nome de Jesus. Bom dia novamente, meus irmãos. A nossa Evangelho hoje, nós vamos abrirmos aqui na página 118, capítulo 10, no item 16, é a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes,
não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos preocupares do que fazem os vossos irmãos, quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, a calma reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Meus irmãos, essa virtude é realmente excepcional, porque nos induz a ver os outros como eles estão, e não como a gente quer que eles estejam. Exato. Eu me refiro a estão, porque nós estamos numa fase transitória, né? Não estamos estacionários, não somos estacionários, nós estamos numa fase evolutiva. Então, a gente precisa ver o irmão como ele se encontra. Aí a gente vai ter que fazer uma viagem para descobrir o que é que levou a tais atitudes, a tais situações, etc., mas tendo sempre aquilo que a leitura de Renato nos chamou a atenção, não fazer aos outros o que não queiramos que os outros nos façam, né? É excepcional. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o tópico do Evangelho? Ninguém quer comentar? É interessante falar exatamente sobre a indulgência, né? Porque Pois é. Porque, tipo, eu tive o prazer de participar de uma palestra essa semana, que era exatamente ele queria falar sobre o BIP, né? Benevolência, indulgência e o perdão. E ele falou e não disse nada, só falou que a indulgência é a afabilidade e a doçura, só falava na afabilidade e doçura, mas não falava exatamente em evitar o julgamento, né? E é exatamente o que tem escrito no Evangelho. Oh, meu Deus, exato. E isso deixa a gente, assim, um pouco triste, porque sabe que a pessoa ainda não conhece e as pessoas que estão ali a ouvir, que precisava conhecer mais, né? E isso a gente tem que colocar no nosso dia a dia. A falta de alguém conosco vai afetar tanto assim a gente, já diz o próprio Chico, ou era o doutor Bezerra que diz que, não, é o doutor Bezerra que diz, não, é Chico, o que a pessoa faz com você, mentira, desculpa, é Divaldo. O que a pessoa faz com você é um problema dela. Agora, o que você faz com a pessoa, o problema é seu. Então, essa aí fica bem deixada. Exato, minha querida. Muito bem acertada, Gracinha. Muito obrigado, minha querida. Tá vendo, Renato? Hoje ela veio afiadíssima e já interviu logo de cara. Aguarde, né? Eu quero abraçar a Franciele, que chegou aí, Franciele Braga, e abraçar o meu irmão Zé Antônio. Zé, bom dia, meu querido. Paz com Jesus. Paz com Jesus, meu irmão. Tem também mais gente. Peraí, deixa eu ver quem é que está também aqui. Tem também, deixa-me ver, Lula. Ah, sim. Valderice Nóbrega. Bom dia, Valderice. Paz e luz com Jesus. Acho que Valderice Nóbrega deve ser parente do meu irmão da Crisângela. Olha, que ela hoje apareceu, hein, gente? Com a cara de sono, mas aparecia. Eu mostrei o rosto, daqui a pouco eu fecho. Eu ainda estou com a garganta ruim. Maravilha. Vamos com devo Jesus? Ser parente. Os Nóbregas são tudo parente. Eu acho que deve ser parente de Armando. Armando Pai. Devo ser, mas eu não conheço. Eu não conheço porque eu fui nascida em Brasília, né? Nascida e criada em Brasília. Eu vim para cá porque eu casei. Parabéns. Então eu acabei não conhecendo. Bom matrimônio, minha querida. E que Deus é a curva de bênçãos e paz. Podemos passar para o nosso texto de hoje? Eu gostaria de dizer alguma coisa. Diga. Por favor, tenha vontade. Indulgência, muitas vezes a gente pensa em relação somente ao próximo.
Mas muitas vezes a gente tem que ser indulgente com a gente e observar se no nosso dia a dia a gente também está praticando essa indulgência com o outro e com o próximo. Essa semana foi uma semana que eu realmente pensei em quantas vezes eu deixei de ser indulgente com os outros e comigo mesmo. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada. Eu acho que você acertou, você fez uma observação cirúrgica, viu, Isa? Porque muitas vezes a gente acaba sendo severo demais com a gente mesmo. E, às vezes, muito flexível com os problemas dos outros. Claro que você não vai interferir na vida dos outros, mas o que os outros fazem são espelhos para as nossas decisões, para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos, tem reflexo do que a gente observa nos outros. E aí entra a indulgência, entender ele como ele está, onde é que a gente pode entrar, se não pode chegar diretamente através de uma rogativa, a gente acaba dando a nossa parcela de contribuição. Vamos com Jesus? É uma oportunidade que a gente tem diariamente, várias vezes por dia. E a gente já percebe disso. Maravilha, minha querida. Vamos com Jesus. Vamos passar para o texto. Só rapidinho, só um lembrete. No final, quem for fazer a prece, fazer também intenção de nossa irmã Débora, né, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que desencarnou ontem à noite, né, a filha de seu Zildo, Renato. Não sei se vocês conhecem, mas era estudioso da casa, muito antigo também da casa. E só tinha ela de filha e ela era a única que cuidava dos dois velhinhos, né? E agora ele ainda faz hemodiálise, botou ponto safena, enfim, os desafios são bem os desafios. O Mestre Jesus sabe das coisas, quem sabe se ela não vai preparar a morada para eles lá em cima, mas quando eles saírem daqui vão encontrar um ambiente propício lá preparado por ela. Nada acontece por acaso, né? Verdade. Eu peço também uma lembrança de uma oração por a sogra do meu filho, que desencarnou também anteontem. Foi sepultada ontem. Muito bem. Na prece final, vamos fazer uma vasculhada nas nossas memórias e vamos colocar os nossos peditórios na prece final, em nome de Jesus. Combinado? Amém. Então, vamos passar aqui para o texto do capítulo 16 dos médiuns especiais. É brincadeira, né? Numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe, trazem geralmente um cunho especial. Alguns existem mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias e, quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e, não raro, falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam, mais ou menos preferencialmente, por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médios apenas porque este lhes convém mais. Isso é interessante, muito interessante. Nós já vimos nas pastas anteriores exatamente a explicação, em outras palavras, disso que nós estamos vendo aqui. Olha, sabe por quê? Sim. Porque nós éramos para estar no 177. Esse slide já passou. Né? Nós já estudamos. Então, vamos lá na frente. Então, desculpa a minha falha, 177, né? Pronto. Um terceiro aqui, porque agora eu estou entendendo, que eu devo ter desligado lá e não apaguei, que eu deixo em vermelho, que é para a gente saber onde parou, mas é brincadeira. Me desculpa a falha. Amadeu, sim. Sugeri que você entre no 176, eu vou tirar aqui. Você está duplicado. Peraí, vamos por etapa devagarzinho. Vou sair do celular aqui. Tem duas. Eu já tirei, Omar. Tá. Pronto. Saí do celular. Vamos fazer o quê? Nós vamos começar no 77 ou no 76? 176, só a leitura, por favor. Tá bom, vamos nesse. Licença, é 176 o item, é?
Do livro dos médios. O slide é um 7,6. O livro dos médios... Do livro dos médios é 186. Dos médios especiais. Encontrei, obrigado. Pronto, então vamos lá. Laboraria, pois, em erro, quem simplesmente por ter ao seu alcance um bom médium, ainda mesmo com maior facilidade para escrever, entendesse de querer obter por ele boas comunicações de todos os gêneros. A primeira condição é, não há contestar, certificar-se a pessoa da fonte de onde elas promanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite, porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Cumpre, portanto, se estude a natureza do médium, como se estuda a do espírito, porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. É brincadeira. Aí a gente vai lá no Evangelho, na introdução do Evangelho, que eu sugiro que todos estudem, não leiam apenas, estudem a introdução do Evangelho, que nós vamos entender isso que ele está dizendo aqui. Ora, se a gente quer comunicações sérias, verdadeiras e etc., precisamos saber com quem a gente está lidando. O espírito pode ser uma criatura extremamente destrambelhada e o médium ser o ápice da finura, da bondade e da justeza. Mas a comunicação sai com ruído, como a gente fala em comunicação social, porque o instrumento, o emissor lá é fraco. A mesma coisa, você pode ter um espírito de escola e um médium intermediário deficitário, vai sair ruído na comunicação. Aí o cuidado que São Luís passa a Kardec. Observai o médium, mas observai principalmente o espírito, para ver se aquilo que ele está dizendo é uma verdade universalizada ou é uma opinião. Se for opinião, não é fato, é um ponto de vista. E aí isso deve ser objeto de nossas preocupações. Seu Renato Martins, o senhor que está aí observando... Ai, com o senhor... Bom dia para todos, né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Não vamos deixar de dar continuidade ao nosso trabalho e também, normalmente, quem fala primeiro é a Graci. Pois não, Graci? É hilário, viu, HC? É brincadeira. Ele comigo é um caso sério, viu? Mas nós temos aqui uma pessoa que fala fluentemente sobre isso aí, que agora é a nossa Valderice. Mas bora lá. Quando diz assim, que a comunicação de todos facilidade para escrever, entender, de querer comunicar com todos os gêneros, fala não só da pessoa que vai transmitir, né? Mas daqueles que estão prontos ali para transmitir, que no caso é a espiritualidade. Porém, aí ele diz aqui, porém não é necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Basta que ele seja estudioso, né? Basta que ele seja conhecedor, que não adianta também a gente ter só o estudo, se nós não temos a prática, se nós não temos aquilo que mais eles pedem, é a prática. Né? Em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente for falar, a gente medir, e como diz a nossa irmã Isa, é no dia a dia. Não é uma vez, como diz o apóstolo Pedro, quando perguntou a Jesus quantas vezes nós temos que perdoar, e 7 vezes, aí Jesus diz, não, 70 vezes 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes é pouco, se fosse pensar assim, ao longo da vida não, ao longo da existência, porque vida nós só temos uma, né? Existências são ienes. Ao longo das existências, não, é ao longo do dia, 70 vezes 7 vezes. Então, assim,
eles procuram não aquele instrumento, mas que aquele instrumento esteja preparado, como diz a nossa irmã Val. Ela percebe o que está por chegar, o que está para falar, né? O que está para chegar, dar sua manifestação, né? Pedir a sua ajuda, seja ela qual for. Mas ela faz uma filtragem. Estou falando dela, mas a gente sabe que são todos. A gente faz uma filtragem, então a gente sabe exatamente o que é, como foi dito ali no 173, não, 176, não, 17, ele abriu 173, não foi? Foi. 173 exatamente sobre isso, sobre a gente saber filtrar, da forma que eles também sabem da gente. É tipo, teve uma certa... Isso aí é um exemplo até fato, né? De repente, estava vamos dizer que foi no Socorro Fraterno, não estou especificando se foi, estou dando um exemplo. Vamos dizer que foi no Socorro Fraterno, e de repente chega o irmão para fazer a doutrinagem daquele espírito, né? E de repente o espírito foi e disse: você me doutrinando, você está dizendo o quê? E você, o que estava fazendo ontem? Quer dizer, nós somos observados o tempo todo, os nossos gestos, as nossas falas, as nossas atitudes, para poder eles realmente chegar e a gente ter argumento, a gente ter como filtrar, a gente ter como realmente cumprir o que é realmente para ser feito. Passa a palavra, Maria. Como é o nome? Ivoneide. Ivoneide. Obrigada. Bem, só fazendo um acréscimo, né, no que a Glauci falou sobre essa questão do filtro, né? E a gente vê muito, né, nas reuniões de desobsessões, tanto quando eu participava na federação, quanto no Bezerra, em outras casas, e nas literaturas, né, que a gente vê nas obras complementares, como o Mecanismo da Mediunidade, Missão, e tantas outras. Eles falaram sobre essa questão, né? Mas eu fico pensando, esse filtro, a gente, enquanto médium, que seja qualquer gênero de comunicação, a gente até consegue, sim, colocar quando a gente tem o estudo da educação, a prática, como a Glauci falou. Porém, eu acho que quando a gente ainda não tem uma evolução moral, mesmo que mediana, isso é um item, isso sou eu que penso, assim, de suma importância. E quando a gente fala de evolução moral, a gente não está falando aqui de ser santo, nem puro. Mas, como vários espíritos, eu já ouvi nas reuniões, chegarem e dizerem, fazerem esses questionamentos aos dialogadores, aos doutrinadores. Quem é você para me falar de amor? Né? Porque, apesar de todo conhecimento científico, filosófico, teórico, além da prática, o médium, todo ser humano, precisa vivenciar a lei do amor, né? Do perdão, da misericórdia, porque mesmo que ele seja assim, um douto, um letrado em filosofia espírita, se ele não tiver amor, e o evangelho vem nos falar o tempo todo sobre essa questão, né? Então, assim, eu acho que, sim, é importante a gente estudar, a gente ter o conhecimento, a prática, mas eu acredito que prática, conhecimento filosófico, sem a moral, eu acredito que não resolva muito nessa questão do perquerimento do espírito que chega para a gente, enquanto dialogador,
e fale, porque por mais que o médium tenha conhecimento e ele use esse filtro, se ele não tiver se ele não tiver amor no coração, ele nem vai conseguir chegar a filtrar, porque o espírito mesmo diz, chega e já veta, obrigado. Eita, passa a palavra a Glauci. Eita, o negócio, Renato, você não fala hoje não. Hein? Aí, bora lá. É o seguinte, referente ao amor, a gente lembra exatamente do apóstolo Paulo, né? Que ele diz abertamente no Evangelho segundo o Espiritismo, se não tiver o amor, de nada vale. É a caridade, é tudo, tudo. Mas quando também falei em nossos atos, exatamente falando sobre o amor. Nada que nós fazemos ao próximo, se não fizermos com amor, para o amor, pelo amor, de nada adianta. Diz abertamente toda a palavra do Paulo de Tarso, lá no Coríntios, em Romanos, enfim, é só sobre o amor. E o próprio doutor Bezerra nos diz, o maior antídoto para as nossas enfermidades, para as nossas convalescências, para qualquer tipo de aflição, o maior antídoto é o amor. E é isso, Renato, é com o senhor. Valdenice, dê a sua opinião. Renato, só passando, né, a bola? Aqui é porque só as mulheres falam, Valdenice, bora aproveitar. Vamos aproveitar, muito bem. Primeiramente, obrigada, viu, Glauci, todo o carinho que você tem por mim, isso é muito bonito. Eu sempre digo que é sempre bom a gente ter amigos no plano aqui e do lado de lá, né? Que sempre vai abrir as portas para a gente. Então, obrigada, toda a minha gratidão. Em relação ao que foi dito, às vezes eu percebo em algumas reuniões espíritas que os próprios espíritas não se dão conta que é do lado de lá, que é tudo preparado. É tudo preparado desde o início, né? Então, o que nós temos que fazer enquanto médiuns nas 24 horas antes que a gente for trabalhar, a gente já se preparar. O que é se preparar? É se limpar de tudo aquele negativo que tiver dentro da gente, se blindar 24 horas antes para que a gente seja realmente esse instrumento mais leve, né, que possa fazer a entrega, né, pelo menos dentro das nossas possibilidades. E essas possibilidades é exatamente limpar nosso coração. E com o coração limpo, desamargurado, tentando fazer exatamente esse ato de caridade. E como foi dito por Glauci antes, o maior sentimento que a gente pode ter para fazer esse ato de caridade, que não é só com eles, né, conosco também, é o amor. Esse é o sentimento maior para tudo, né? À toa que é a primeira lei, né? A primeira lei que Jesus nos ensinou é amar a Deus sobre todas as coisas e amar assim como é seu próximo. A gente tendo isso como a nossa conduta enquanto médium, e enquanto ser espiritual, mas eu estou falando médium por conta da matéria que está sendo estudada, a gente vai fazer realmente um excelente trabalho. O conhecimento, eu penso que nós temos que ter. Por quê? Porque eu acho que quando você tem conhecimento, você compreende o que está acontecendo. Então, o estudo, ele é fundamental. Óbvio que o meu estudo, junto com a minha moral, vai fortalecer. A minha moral, evidentemente, até porque estamos aqui para desenvolver duas coisas, inteligência e moral. Né? Então, temos que desenvolver, e nós vamos desenvolver a inteligência pelo conhecimento. E a moral, quando eu tenho o conhecimento e sei, né, daquilo, óbvio que eu vou desenvolver minha moral, porque aquilo que me é dado, me é cobrado. Então, se está me dando a oportunidade de eu conhecer, e eu não fazer daquilo a minha prática, quem está errando sou eu. Então, basicamente, eu não vou falar muito, porque eu acho que já foi bem falado, mas é que nós saibamos, primeiramente, que nós somos meros instrumentos, mas que para que a gente possa ser esse mero instrumento, a gente tem que nos aperfeiçoar, moralmente e intelectualmente. E sempre compreender, porque talvez muitos espíritos que às vezes falam com o médico, quem é você? Por que você faz isso? E você?
não vamos esquecer que do lado de lá tem espíritos encrenqueiros também, e às vezes não quer o bem da gente. Não significa que quem está ouvindo não seja uma pessoa que não tenha feito, porque eu sempre digo que nós estamos em formação, estamos em construção. Então, também depende da postura de quem está dialogando. Será que está dialogando com amor, com humildade, que eu acho que é um sentimento maior, porque algumas vezes que eu dialoguei, porque em regra me colocam mais para receber do que para dialogar, mas sempre como eu ia falar com os irmãos, eu sempre falava, eu também estou aprendendo, eu também estou, né, desenvolvendo, também estou em formação. Então, ele compreende que você está sendo humilde, você não está sendo pedante. E algumas vezes, meus irmãos, nós somos pedantes. Nós achamos porque nós estamos ali dialogando, nós somos melhores do que eles, e eles sentem. A verdade é essa. Então, vamos... a irmã que falou logo no início, que ela falou sobre indulgência, que falou, nossa, eu vi o quanto eu não fui. Isso é bacana, porque sempre é dito, eu não sei se era Santo Agostinho, mas alguns desses que nós estudamos, eles sempre falaram que antes de dormir ele avaliava o dia dele. E é exatamente avaliando o que é que eu fiz de bom, o que é que eu não fiz de bom. Se eu parar de fazer o que eu não fiz de bom eu sempre vou querer aperfeiçoar, mas o que eu não fiz de bom. Então, que a gente aprenda essa liçãozinha, né, de formiguinha, começa a fazer isso, porque eu vou ser honesta, eu não tenho feito, não. E eu acho que eu tenho que fazer também. Antes de dormir, eu faço oração. Faço oração quando eu acordo e quando eu durmo. Mas ainda não entrei nesse rito. Eu falo rito porque, de certa forma, acaba sendo o que você fazendo todo dia. Mas ainda não entrei nesse rito de eu avaliar minhas condutas equivocadas para eu parar, deixar de fazê-las. Era só isso, meus irmãos. Muito obrigada. A Graciela levantou a mão. Foi, é para dar continuidade aqui, rapidinho, só para fazer uma deixa. Lá na sessão mediúnica esses dias, recebi uma mensagem que com certeza foi passada ali para mim também, com certeza, né? E para alguns que estavam lá. E antes de qualquer coisa, viver, fazer, ou melhor, praticar a higienização mental, a higienização espiritual e cuidar também do corpo, não só do espírito, não só da mente, mas do corpo. Unir as três, para que os três andem em simpatia, andem com harmonia, andem com serenidade, para que tudo flua conforme se é necessário. Vamos agora passar para Omar. Omar, o que é que você entendeu, Omar? Eu até aqui fico procurando ser indulgente comigo pela minha ignorância. Depois de ouvir a Glaci, Valderice e a Maria falar, além do show de conhecimento que o Renato e o Amadeu dão. Eu acho que eu já entendi. Nós precisamos, vamos dizer assim, uma faca precisa ser afiada para cortar, nós precisamos nos amolar, nos adequar à situação, se pretendemos atuar como médium, para bem receber as mensagens que virão. Qualquer instrumento que não seja adequado ao que vai fazer, o resultado será negativo. No caso aí, como ser humano, e nós todos temos as nossas falhas, nós temos que ser indulgentes conosco mesmo, e dentro dessa ideia que falou Valderice, por último agora, nós temos que diariamente, diuturnamente, tentar corrigir as nossas falhas para estarmos afiados a ser instrumento de Jesus, de Deus, para espargir amor. Nosso irmão Zé Antônio, quer dizer alguma coisa, Zé Antônio? Não, assim, eu sou aprendiz, então, como tal, cada vez que eu venho aqui com vocês, eu me enriqueço de conhecimentos. Como diz exatamente o que falou o Omar. A gente vive, participa e aprende.
a cada vez mais. E eu agradeço. E nosso amigo Lula, o que é que ele diz? Eu faço das palavras do Omar as minhas e digo o seguinte: parabenizar aí as irmãs, que, como estamos no mês de março, que é o mês Internacional das Mulheres, elas hoje estão dando show. Só faltou Isa, né, Isa? Obrigado, Lula. Obrigada. Isa? Pode falar? Obrigada, Lula. Eu já falei no início Ah, sim, tá certo. sobre a unidade. Tá bom. E Olha, esse é um exercício. Achei linda a metáfora que o último amigo fez, o último companheiro fez, porque realmente é como se fosse uma lâmina que a gente tem que afiar diariamente, para um lado e para o outro, para ficar no fio certo. Então, se a gente só usa 24 horas antes da reunião, e os outros dias, o que a gente fez? Guardou e banhou a espada dentro da bainha? Não, a gente tem que tirar e amolar diariamente. É isso. Pois com termos tão singelos, o Omar descreveu a verdade pura. Eu achei tão bonito isso. Ele falou com palavras mas foi de uma pureza de verdade que nos deixa até sem palavra. Olha, Muito bem. Vamos passar para os próximos slides? pode ser. Então, vamos nele aqui. Um terceiro existe, que desempenha papel igualmente importante. É a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. Isto facilmente se concebe. Para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom. Para que esse bom espírito possa transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. Ou seja, em outras palavras, nós temos aí um conjunto de ingredientes excepcionais. Aí eu me reporto lá, o capítulo 23, se eu não estou enganado, do Livro dos Médiuns, das evocações. Quando a gente faz uma evocação, e isso a gente faz com antecipação, por exemplo, na próxima semana, eu quero evocar a dona Isa Garcia, que deve vir na condição de alma encarnada, vir nos trazer informações da sua experiência. Mas eu quero chamar também um irmão desencarnado. Ora, esse desencarnado ele pode até vir, mas tem uma série de ingredientes que vai passar pelo crivo da avaliação para saber se ele pode. Primeiro, se ele quer vir. E aí entra o terceiro ingrediente aqui. O que eu quero saber tem alguma utilidade e para quem? Os benfeitores permitem que ele venha, ele está em condições de vir, etc., mas esse conjunto de informações passa pela utilidade da evocação. Então, se eu estou conversando com um irmão e esse irmão está se manifestando coerentemente ou incoerentemente, o papel do dialogador é um papel fundamental. Já foi dito no slide anterior. Ora, o trabalho espírita é um trabalho caritativo, e se é um trabalho caritativo, incontestavelmente é o amor em movimento. Eu não posso fazer as coisas por impulso, por instinto, ou por prevenção de querer isso ou aquilo dos espíritos. Eu tenho que estar dentro de um parâmetro, já foi descrevido aí com todas as letras, tem que estar dentro de um parâmetro de decência, de utilidade para quem é chamado, para quem vai receber, qual a destinação e etc. Então, no cômputo geral, acho que a gente tem esses três ingredientes. O espírito que fala, o médium que intermedia e o evocador ou dialogador que pode dar um norte da conversa, que, aliás, é ele quem dá o norte da conversa. Que às vezes você está conversando, o espírito quer tratar de uma coisa, mas o objetivo é você tratar de outra, aí você conduz a conversa para aquele outro ramo.
Porque por isso você está sendo intuído por benfeitores espirituais que orientam que a conversa não deve ser aquela que o espírito quer, mas aquela que precisa ser dita. Ok? Renato? Ok. É o seguinte, antes de passar para os nossos amigos, eu vou contar aqui uma história muito interessante sobre esse caso. Existia uma reunião mediúnica de só pessoas que tinham grande conhecimento, de uma classe chamada a classe médica, só eram médicos naquela reunião. E uma certa vez um preto velho veio da comunicação, e eles não deixaram. Não deixaram o preto velho dar a comunicação através dos médios daquela reunião. Então, o preto velho veio e aproximou-se de um deles, e nessa sala tem um grande quadro, aquele quadro negro chamado com giz. Então, o que aconteceu? O preto velho incorporou, olhar no quadro, fez a imagem de Jesus, e com isso ele chorando. Ele chorando. Então, ele chegou e saiu e apresentou aquele quadro, Jesus chorando naquele momento. O que quis dizer o preto velho? Que não era a condição de cada um que estava ali, que era médico, pessoas que tinham grande conhecimento, e um preto velho não dava comunicação. Jesus chorou. Então, são esses casos e mais casos que nós encontramos, na realidade, dentro da própria vida. Às vezes, nós erramos porque não deixamos de fazer algo inconscientemente. Na questão de a pessoa, nós já falamos aqui que se você ama, você está se instruindo. Não tem outra maneira de você se instruir se não praticar, se não tiver amando. Porque a espiritualidade diz, amais instruídos, tá certo? E Valdenice falou de Santo Agostinho na questão 919, onde ele pede que nós façamos sempre uma reflexão daquilo que fazemos no nosso durante o dia. Mas, com isso, que nós falamos aqui na existência, é o empenho de cada um, o pensamento de cada um, o sentimento de cada um, nós devemos procurar sempre buscar dentro de nós o conhecimento do Evangelho de Jesus e botar em prática, não é dizer, falar, comentar e mostrar, mas sim procurarmos desenvolver dentro de nós, dentro do nosso íntimo, o conhecimento divino, que se chama amor. Então, vamos passar para a Graci, para ela dar como sempre, para dar uma palavrazinha sobre o tema. Eu estava aqui observando tudo que você falou, como sempre, né? Você quase não fala, mas quando fala, você dá uma verdadeira aulinha aí, bem discreta, mas você dá bem uma aulinha, né? As suas histórias, a gente adentra as histórias e a gente pega de bom tamanho mesmo que você nos passa. E é como a gente já falou, né? Isso aí é só mais uma repetição. É preciso que proceda de um bom espírito para que seja de boa sintonia, né? É preciso a sintonia, é preciso a gente estar em comunhão, né? Se você eu até falo o seguinte, eu até falo que, como por exemplo, eu vou ser bem mais logística. Quando eu vim aqui para o Piauí, que eu vim no carro, eu saí, eu disse, não vou eu que vai dirigindo, mas eu só vou ser o instrumento. Estou entre o banco e a direção. Mas tomem de conta, Deus à frente, enfim. E ali, eu fui assim, eu fui só, mas eu vinha em agradecimento, eu vinha em preces, eu vinha, e o carro parecia que vinha flutuando. E olha que eu estava com uma bagagem, até meus gatinhos estavam dentro desse carro, e rodoviária não via, nada parava, enfim. Foi de madrugada que eu saí, então foi bem sucedida, mas
não é porque eu sou, como disse a Ivoneide, né? Ou foi Valderice. Não, foi Valderice. Não é porque eu seja santa, não. É porque a gente procura sempre estar em comunhão. Aí, quando a gente vem, aí é uma coisa que eu até costumo dizer, que quando você vem, né? Ou você sai de algum lugar, você sai ouvindo uma rádio. Hoje quase a gente não escuta, mas a gente escuta de vez em quando uma rádio. Aí você chega em determinado ponto, aquela sintonia ela vai se falhando, né? Ela acaba se distanciando de uma forma que você já não escuta. Se você está em sintonia com o Pai, o Criador, né, com o nosso irmão Jesus e com toda uma espiritualidade de luz, automaticamente você vai ser intuído, você vai ouvir, você tem um instrumento ali que vai te direcionar. É a sintonia, é a comunicação. Se você perder, a gente se perde também. Temos que viver em sintonia, para que a transmissão de tudo que há de vir, seja para pedir auxílio, seja para resgate, seja para dar recado, seja, enfim, tem que ter a afinidade, tem que ter a amizade, vamos dizer assim. Porque a comunicação nossa com o Pai do Céu é a amizade, né? Então, é a gente viver em comunhão, tentar viver em comunhão, porque muitas vezes, como a Val falou, às vezes a gente tem os nossos deslizes, obviamente, porque somos ainda errantes, somos ainda em carne, tentando se convencer de que precisamos da moral, precisamos da regeneração, é a verdade, da ressignificação. É ressignificar, é a gente tentar fazer, tipo, da asa fênix, é tentar fazer todo dia, como diz Chico Xavier, fazer todo dia melhor. E mesmo que a gente tenha tido um passado ainda com as nossas ignorâncias, os nossos erros morais e tudo, mas fazer de hoje em diante diferente para um futuro diferente também. Não é obrigado a gente continuar no erro da ignorância, mas fazer diferente para ter um futuro diferente. Quem quer se colocar e falar um pouco sobre o tema? Eu gostaria de voltar lá o contexto do tema, né? Por exemplo, um terceiro existe que desempenha papel igualmente importante, é a intenção, o pensamento. Eu vou me fazer entender por um exemplo. Em uma atividade desobsessiva, vamos imaginar assim, o espírito perseguidor, ele se manifesta e ele quer tirar o couro do seu adversário, ele sofreu as consequências, e aí ele quer tirar o couro do outro, e preferencialmente salgar, né? É para a coisa ficar mais grave, né? E aí se você, como dialogador, você estabelecer um bate-papo com ele, tentando impor o seu ponto de vista de que ele está errado, muito dificilmente você vai ter sucesso. Você vai arrumar uma inimizade, você vai arrumar um problema. Mas aí os benfeitores espirituais, tendo a intenção de assistir aquele irmão, porque assistindo ele, por extensão, assiste o obsidiado. Aí o que eles fazem? Eles vão acabar intuindo um ponto de vista, um pensamento que você vai trabalhar, tirar ele daquela sintonia e trazer ele para um outro quadro, que ele vai começar a se perceber que você não é inimigo dele, você é um amigo, você quer ajudar e não quer destruir o ponto de vista dele. É o ponto de vista dele, você respeita, mas você quer ajudá-lo. E como é que você vai fazer isso? Você vai trabalhar os sentimentos dele, você vai trazer dependendo da sugestão espiritual, você pode trazer um parente, um amigo, alguém que o ama, que o levou ali. Você pode propor
uma oportunidade para ele sair daquela sintonia, se deixar conduzir, passar, por exemplo, uma semana em um ambiente de restauração, para repor as energias, se cuidar e refletir sobre o que está acontecendo. Então, você vai ter a intenção de ajudar e vai ter pensamentos positivos para tirar ele daquela dialética que ele está vivendo, aquela roda viva. E ele saindo daquela situação, ele muda o padrão vibratório, deixa o médio perseguido lá por um tempo, e aí ele pode ser conduzido para o refazimento, porque aí o tratamento passa a ser a nível espiritual. Mas esse pontapé inicial, quem dá é o dialogador, e a intenção está em primeiro lugar, está dizendo aqui. Né? Por favor, Renato. Vamos. Rodaís, quer falar alguma coisa sobre o tema? Romar está fazendo vamos, tchau, tchau. Vamos, Renato, vamos seguir. Pode seguir. Omar. Pois não, Omar. Eu só gostaria de arrematar com aquele exemplo simplório que eu dei. Se nós tivermos o médium como instrumento, como a faca afiada, o espírito seria a outra parte. Então, a gente costuma dizer que está, às vezes, com a faca e o queijo. Mas, se não tiver intenção de cortar, não adianta você ter o queijo, não adianta você ter a faca afiada. É preciso ter intenção de cortar. E o médium, ele pode ser um médium evoluído. Nós estamos vendo aqui show feminino de evolução mediúnica. E o espírito pode ser um espírito muito bom e bem intencionado. Mas se o médium não tiver, como diz aqui, a intenção, o pensamento, o sentimento de quem interroga para servir de instrumento adequado, não vai chegar ao fim que o espírito que quer se comunicar tem em vista. A necessidade da intenção boa, nesse sentido, para que a comunicação se dê de forma saudável. Renato, eu acho que podemos passar para o outro depois. Me permita complementar o raciocínio de Omar. Veja bem, vamos imaginar, por exemplo, um médium psicofônico que tem um amigo que está sendo obsidiado, e aí ele se coloca à disposição para dar passividade a um espírito que está perseguindo aquele outro. Então, se esse médium não tiver neutralidade, não for movido por intenções de ajuda, etc., se ele tomar partido, se de repente ele se revoltar com aquele espírito, vai ser uma bagunça. Vai haver um problema sério, porque o médium já é uma barreira, já vai estabelecer uma desarmonia entre ele e o espírito e vai degringolar o trabalho. Então, a intenção tem uma importância fundamental nesse nosso contexto, né? Estamos vendo isso, Omar. Renata, é com você, meu irmão. Vamos seguinte, Omar, o que realmente nós estamos também passando aqui, ele faz parte do nosso dia a dia, diariamente, tá certo? É aquilo que você convive no seu convívio dia a dia. Você tem certos problemas, ou nós temos certos problemas, e realmente nós, às vezes, não estamos com um pensamento positivo para resolver naquele momento. Então, vem um terceiro, um amigo espiritual, e está sempre nos auxiliando para que nós possamos superar esse obstáculo. Tem algum espírito que esteja querendo nos tirar a sintonia. Então, existe aí o terceiro para que possa nos colocar numa situação vibratória da melhor maneira possível. Isso acontece no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, em outros momentos, em qualquer momento. Por exemplo, nós vivemos num campo, vivemos num planeta que vivemos em sociedade, e a sociedade vai depender do conteúdo, da quantidade de pessoas que estiverem naquele ambiente. É uma sociedade, são 3, 4, 5 pessoas, é uma sociedade. Então, o que acontece? Um está com um pensamento positivo, outro não está, outro não está com uma boa vibração. O outro leva aquela vibração para o ambiente de trabalho ou para dentro,
por trás do trabalho para dentro de casa. O que acontece? Quando nós pedimos para... quando a espiritualidade diz que devemos fazer sempre prece, que é o pensamento positivo, é para que nós possamos evitar certos problemas que existem dentro de casa. Sempre tem um terceiro que vem nos auxiliar. E aí a gente está vivendo nosso dia a dia. Só não é na questão mediúnica, numa reunião mediúnica, que existem problemas. Existem em qualquer momento das nossas vidas. E sempre tem, passo já, mas, sempre temos o nosso anjo guardião, nossos protetores nos auxiliando, em qualquer momento da nossa vida. Eu vou contar um caso particular, foi muito interessante. A minha esposa, primeiro filho, primeira gestação da minha esposa, ela teve um problema no feto. E nós conseguimos, com a bênção de nossa irmã Nessa Caninho, Nessa Carvalho, podemos dizer, que era presidente da Casa de Caridade da Adolfo Bezerra Menezes, ela conseguiu fazer um tratamento, fazer a coletagem. Eu estava tão aflito um dia, à tarde, dia de visita, que estava com tantos problemas, com todos os problemas, o maior problema era ela, que estava internada para fazer a coletagem. Na hora da visita, eu entrei no hospital e fui caminhando e fui parar na sala do pré-parto, onde tinha várias pessoas ali, para ir uma doendo, outra aqui. Aí eu cheguei para um rapaz e disse: onde é aqui a sala pré-parto? Eu disse: é ali, pode entrar. Eu entrei. E quando cheguei lá, avistei minha esposa. Aí o que acontece? Aí chegou a enfermeira e disse: meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Aí eu disse: como é que eu estou fazendo aqui? Eu estava ali, cheguei para um rapaz ali, perguntei se podia entrar, ele disse que podia. Então, estou aqui. Ele disse: não pode ficar aqui não, meu filho, aqui ninguém entra, aqui é a preparo, está vendo a situação? Eu disse: tá, meu filho, desculpa ter entrado. Então, a Graci sabe que a sala de pré-parto, Valderi sabe que ninguém pode entrar, né? Por causa E o que aconteceu ali? Será que foi alguém que, lá na sala, na entrada da sala, entra aí e vai e entre, mandou entrar? Será que foi por acaso? Não, foi algumas coisas que aconteceram com nossos amigos espirituais. Para você se acalmar. Foi para me acalmar, e daí eu fui, entrei e saí e agradeci a Deus e a cruz. Então, são essas coisas que acontecem. Pode ser dentro de um centro espírita, dentro do nosso lar, e pode ser na área de trabalho. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Quem quer falar? Sim, Maria falou. Ivaneide, fale. Microfone fechado, Ivaneide. Desculpa. Não, só para citar um caso, me permitam, bem rápido. Pessoal, eu estava aqui a refletir sobre todos os itens que foi frisado, quanto à questão das comunicações, a possibilidade, os espíritos que intervêm a favor do espírito, do médium, a intenção, quanto a todas essas questões. E aí, Renato estava falando, e eu estava me lembrando, estava vindo aqui. Quando eu estava fazendo o mediúnico na federação, eu morava em Macaíba e eu tinha que todos os dias de manhã, às vezes eu acordava 5 horas da manhã e pegava o ônibus e vinha aqui para a federação, piamente todos os domingos. Vivia num processo, na época, mediúnico, muito desequilibrado. E todas as vezes que eu vinha, certa feita, eu passava ali na passarela. E certa feita, quando eu ia passando ali, nesse dia eu estava sozinha, e eu ouvi que o espírito se aproximou de mim e falou assim no meu ouvido: pula da ponte, ali, na passarela. E eu comecei a me arrepiar, comecei a ficar trêmula, e ele continuava a falar: pula. Aí eu, inconsciente ou consciente, na época desequilibrada, eu dizia assim:
Não, vai doer, dói. Eu vou cair lá embaixo. Aí ele chegava para mim e falava assim: não, a gente amortece a sua queda. Você não vai sentir dor. E nesse momento é como se eu ouvisse uma outra voz me dizendo para mim dar, para me prosseguir e chegar mais rápido à federação. E me veio a intuição de fazer uma prece. Quando eu comecei a fazer uma prece, o Pai Nosso, me veio um impulso de dar sequência e continuar meu processo até chegar na federação. E segui. Não sei como, me perguntem como eu cheguei na federação esse dia, que eu não sei como eu cheguei. Eu sei que eu cheguei na federação, na época era o Assis, que era o meu coordenador de um dos módulos, e eu comecei a contar se o fato é que eu cheguei e recebi assistência, eu e o irmão. E aí eu fico pensando, nesse inteirinho, houve a intenção do espírito, né? Não a do médium, mas a intenção do espírito de um dos meus irmãos, né? Obsessores, né? Desta vida, ou de outras, não sei. Mas também houve situações que o próprio estudo aqui, o capítulo fala, né? Da intenção dos espíritos, os espíritos que chegaram para ajudar. Porque se assim não fosse, ele teria conseguido o seu intento, né? Então, aí vocês me ajudem a me esclarecer melhor, que eu também estou aprendendo aqui. Me lembrei desse caso. Amadeus Ferreira. Olha, nós estamos aí já passando um pouquinho do horário. A meu ver, seria pertinente a gente fazer os agradecimentos, conclamar todas as nossas energias para a prece de encerramento, que eu tinha combinado com Isa para ela fazer, e durante a prece vamos direcionar nossos peditórios à espiritualidade amiga, e eu acho que a gente pode encerrar. Agora, se quiserem continuar, por mim, tudo bem, mas é possível que alguém tenha alguma coisa a fazer para sair mais cedo, a gente encerra às 9 horas. Amadeus, só a questão da resposta a Ivaneide. Ivaneide, é o seguinte, existem questões que nós temos compromisso com certas entidades não evangelizadas, e realmente elas querem que a gente saia daquela condição normal da vida tranquila. Então, se aproxima e procura tirarmos de uma boa vibração, e daí pode acontecer também o processo do suicídio, né? O caso que você vai encontrar no livro, no próprio filme de Bob Dylan, quando ele chega lá naquela situação, e a espiritualidade atua e ele não pula ali do lacero do elevador, né, que parece que estava querendo praticar o suicídio. E existe a intervenção do mundo espiritual sobre o mundo material, que no caso aconteceu com você. Agradeça a Deus. Amadeus Ferreira, muita paz para todos vocês, que Jesus nos abençoe. E ela sabe, Renato, o quanto foi difícil o processo dela, mas o quanto nos instruiu, o quanto nos envolvemos, e ela superou, graças a Deus. Bom, mais alguma coisa? Vamos passar para a nossa irmã Isa Garcia, que vai fazer as suas considerações e a prece de encerramento em nome de Jesus. Isa. Meu telefone está quase desligando, mas vamos lá. Se eu sair, é porque desligou. Senhor Jesus, mestre, mentores da casa, a qual nós estamos, e com certeza eles estão aqui conosco para nos incentivar o estudo. Nós agradecemos a Deus, através de todos eles e através da oração que Jesus nos ensinou. Já que Jesus disse, quando quiseres falar com meu Pai, dizei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória.
E nesse momento que terminamos esse estudo da educação mediúnica, onde nós observamos a integração do espírito que chega para nos ajudar ou para ser socorrido, que nós encontramos a figura do médium e a figura do dialogador, que nós possamos, no decorrer dessa vida, sermos dialogadores sempre, porque sempre teremos ao nosso lado espíritos que precisam de ajuda. E nem sempre nós estamos na casa espírita. Então, nós devemos estar preparados sempre, para acolher sempre, para dar uma palavra sempre àquele espírito que precisa, como no caso daquela nossa irmã, que no meio daquela passarela, ela disse, não, eu não vou pular, vamos comigo até a federação. Porque certamente, no momento em que ela pensou em ir, ele foi convidado a ir também para a federação. E aí o socorro chegou. Então, que nós sejamos médium 24 horas por dia, todos os dias, mas aquele médium equilibrado, aquele médium que vive a indulgência e observa na oportunidade que lhe aparece a oportunidade de servir. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Bom dia, Brasil! Bom dia! Bom dia!